Nossa boa tarde a todos vocês aqui presentes, também os que participam da forma online deste estudo bíblico, hoje com o tema sobre anjos, a importância deles na história da humanidade e também a sua influência na vida humana. E aí, então, claro, pensamos e abordamos e damos ênfase ao que os anjos de Deus fazem em prol da humanidade, especialmente dos cristãos. Assim, então, iniciamos este encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, então, iniciar com duas canções. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade, só Ele encontrei. Essa paz que busquei, só Ele encontrei. A felicidade. É desafio cantar e louvar a quem pode com a vida mudar. É desafio cantar e louvar a quem pode com a vida salvar. Senhor, para ti, o amigo fiel. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só Ele encontrei. Essa paz que busquei, só Ele encontrei. A felicidade. A gente então conversa com Deus em oração. Ó Senhor Deus querido, nosso Pai celestial, damos-te graças pela vida que tu nos dás, a vida para este tempo e em Cristo a garantia para a vida eterna. Damos-te graças por essa semana e por todos os cuidados que recebemos para chegarmos até aqui. E bom é estarmos presencialmente ou online, estarmos na tua casa, estarmos diante do teu altar, estarmos na tua presença e recebermos o conforto que temos na tua palavra, que somos amados, perdoados e salvos por tua graça. Também temos a segurança que tu ofereces a nós da salvação pela fé em Jesus. Mas também, no dia a dia, temos a segurança dos teus anjos que tu nos envias para nos guardar de todo mal, a fim de que possamos viver a alegria de que somos salvos pela fé e sermos guardados para este tempo de todo mal que nos livra, que nos queira atingir o corpo e a alma, os bens e a honra. Ó Deus querido, abençoa nosso encontro e assim queremos ser bênçãos nas tuas mãos, nesta tarde, neste estudo e também em nosso testemunho, com nossa fé, com nossa vida, com nossas palavras e as nossas ações. Ouve-nos por amor e em nome de Jesus e na comunhão de teu Santo Espírito. Amém. Muito bem. Alguém quer escolher outra canção? 24. O 24. Tudo que no mundo você tem, perde seu valor. É o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. É o mais importante, diz nosso
Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber se não tiver amor, em vão. O amor que falta é aquele que Jesus, de braços abertos, falou. Amar o inimigo como Deus porque vem da terra Salvador, a felicidade e paz serão companhia em todo o seu viver. Este mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. Ainda o mais importante de nosso Senhor, de nosso Senhor. Eu peguei alguns filmes assim que exploram sobre anjos, assim, sabe? Peguei uns 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa. Alguns filmes e assim seriados que são importantes sobre anjos, né? Então, digamos assim, o mais antigo, que eu acho tão lindo, que é aquela Cidade dos Anjos, né? 1998. Né? Um anjo se apaixona por uma cirurgiã que sofre ao perder um paciente na mesa de cirurgia. A cena que chama atenção é uma cena que o anjo, na hora da morte, né, busca a alma dessa pessoa. Então, esse filme mostra essa cena. E é uma cena que chama a atenção, digamos, da gente, no caso, né? Os outros, eu tenho Constantine, que é muito famoso, né? John Constantine, de 2005, que é mencionado em outros seriados, que ele é um anti-herói, e ele envia demônios de volta ao inferno. Está baseado num Hellblazer, desbravador do inferno, digamos assim, né? Esse cara aqui. Esse é um filme que eu sei que foi muito famoso, digamos assim, na época foi com Kenny Reeves, né? Isso. Então, digamos assim, ele chamou bastante atenção, justamente que começou essa parte de anti-herói, essas coisas assim, né? Em 2005 também surgiu aquele seriado Supernatural. Esse seriado, ele tem 15 temporadas, de 2005 até 2020, e ele fala sobre forças naturais, né? Isso, forças naturais. E o anjo mais importante e principal é aquele Cassiel, que eu até fiz uma pergunta para saber se ele existiu mesmo ou não, né? Dos dois irmãos Winchester, né? Que explora muita coisa sobre o céu, o inferno, anjos e demônios. Esse seriado, ele é muito rico em detalhes, digamos assim, sabe? É um monte de ficção, mas ele é bem rico nessas coisas ali, né? Aí, em 2005, também surgiu o filme Anjos Rebeldes. São anjos renegados liderados por Gabriel, que Gabriel é visto como um vilão, que queria transformar o céu num novo inferno, porém o Lúcifer não gostou da ideia. Pensa, né? Esse filme, eu li uma opinião, por isso que eu digo que os filmes, para quem não está na igreja, eles têm um poder muito grande. Eu estava lendo uma opinião do público que ele menciona assim, ó, excelente o filme, porque mostra detalhes sobre a fé, olha só, né? E até os mais crentes ficam em dúvida. Então, tu vê como os filmes, por mais que seja ficção, por mais que seja aquilo tudo que a gente enxerga, eles influenciam, né, digamos, as pessoas. Por isso que é importante a igreja esclarecer essas situações todas as dúvidas, né, que as pessoas possam ter, né. Esse aqui, eu não assisti esses aqui, né. Aí tem Legião, em 2010, Deus perde a fé na humanidade e envia o anjo Gabriel para iniciar o Apocalipse. E tem o de 2016, que é Fallen. São dois anjos caídos, apaixonados pela mesma mulher, e ela tenta descobrir sobre o passado e a identidade desses anjos. Então, esses aqui são os filmes assim, que eu achei assim, que chama atenção, né? Tem detalhes. E eu sempre gosto de mencionar os filmes pelo poder que eles têm em relação às pessoas. Digamos assim, né? No que influencia.
Então, por isso que eu acabei escolhendo isso aqui, e aí eu responder as perguntas justamente para esclarecer essas dúvidas, né? Beleza? Podemos começar com as perguntas. Muito bem. A primeira que assim, o pessoal tem trazido, manifestado é: o que são anjos? Tá? Temos ali, alguém quer dar a nossa resposta? Anjos, seres espirituais distintos, ministros de Deus, especialmente criados para cuidar dos filhos de Deus. Hebreus 1:14. O que vocês acham? Está dentro daquilo que nós cremos? É assim, compreensível quanto ao que nós cremos? Tá? Então, isso é interessante, né? Espírito. Talvez tenha até uma outra pergunta lá, né? Então, o anjo sempre é espírito. Tá? Ele não tem corpo. Mas como é que ele foi visto? Então, é porque Deus permitiu ele ser visto a olhos humanos, tá? Então, isso é em forma humana, mas era, né, então, pelo poder de Deus, tá? Mas, nunca um anjo se tornou ser humano. Tá? Pois não? Hã? Como achar melhor? Mas assim, por exemplo, os anjos tecnicamente foram criados antes dos humanos. Então, quando os anjos foram criados, Deus já sabia, assim, eu vou criar os humanos dessa forma? E ele sabia que a gente ia cair? É interessante que você falou antes, né? Tecnicamente, é interessante a expressão. E não se tem muito claro quanto a isso, e uma grande possibilidade, claro que como os anjos são seres espirituais, eles foram criados fora do nosso tempo. Toda a criação, nos 6 dias, ela está dentro do nosso tempo, Cronos. E os anjos são criados na dimensão de Deus, né, o Kairos, né, o tempo de Deus. E tentando achar algo assim dentro do que aconteceu, ou quando aconteceu, muitos comentaristas, intérpretes e teólogos, eles admitem a possibilidade de ser no 6º dia da criação, quando foram criados Adão e Eva, e também, então, ou nesse período até antes da queda do homem em pecado. Mas isso é sendo tentando adequar ao tempo nosso, tá? Mas eles foram criados, então, no tempo de Deus, que pode até, então, ser antes, tá? É interessante como eles são ministros a cuidar, inclusive, do universo, da criação. Diz na Bíblia que, lá em Gênesis 1 e 2, tá? Quem pairava sobre as águas, quem cuidava de tudo, até ali é o Espírito Santo. E aí, então, para cuidar do universo, para cuidar de toda a criação que Deus, então, estabelece, tá? Aí, então, foram também criados os anjos. Tá? Outra pergunta assim, interessante, né? Para dar um pouquinho uma DR aqui, né? Assim, criou Deus os céus e a terra. O céu e a terra pode ser todo o universo, com todas as galáxias e tudo mais. A terra, porém, aí começa agora, o versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Aí começa a descrição do nosso tempo, dos 6 dias, tá? E aí também, então, nossa galáxia, com Sol, Lua, estrelas e tudo mais. Tá? Então, tentar adequar isso, tá? É uma boa arte. Tá? E aí, de repente, então, a questão, quando foram criados todo o universo, se ali também já foram criados os anjos, isso é uma pergunta que a gente não tem uma resposta conclusiva. A Bíblia não menciona isso. Ela não pretende ser manual científico, né? Ele é manual de fé, então, foi criado, foram criados. Mas não diz assim o período. O período não. E pelos estudos, acha-se que pode ter sido no 6º dia. No 6º dia. Ou entre no nosso tempo, né? No nosso tempo. Entre o 6º dia e até antes da queda do homem pecado. Tem que ser antes, porque depois aconteceu o rebelde do céu, né? Sim. Então, esse é um outro tempo, né? O tempo de Deus, a criação e tudo mais, né? Sim. Pois é, se o anjo Lúcifer, né, se resolvia ser igual a Deus, então já existia antes, os anjos já existiam, né? Em relação ao nosso tempo, esses 6 dias é uma possibilidade também. Né? Quando a gente vê ali Gênesis 1, né? Criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sempre vazia. Aí a descrição de como foi feita a Terra, a nossa Via Láctea, com Sol, Lua e demais estrelas.
Então dá para entender que já Tem que existiam, né? Já antes por existiam. causa que No céu. por causa do pecado, né? No céu. É uma possibilidade muito boa, mas não é conclusiva. Né? No nosso raciocínio é uma possibilidade, né? Mas não tem assim, né? Não está escrito assim, no sexto dia foi feito. Exato. Ou então, quando foram profetizando, né? Ele não é assim conclusivo, mas tem essas hipóteses que são interessantes. Né? É que os anjos são parte do céu, né? É. Só que, como o senhor disse, mas a terra era sem forma. Ele não está falando do céu. Então, talvez, quando ele criou o céu, ele criou junto os anjos. Porque não tem detalhe nenhum quanto a como ele criou o céu. E não tem explicação como que é o céu, né? Assim, só como a terra. Ele fala sobre a terra, né? Tudo foi criado. Agora o céu já estava... Quando tem assim essas dúvidas ou respostas não conclusivas, é importante lembrar, ó, isso não é o mais importante para a questão de salvação, então isso não nos incomoda. Não, sim. O importante é que eles existem, né? Foram criados, né? E para quê, né? E é claro também que hoje se sabe, né, também que os anjos participam de toda a organização e cuidar de todo o universo, com todas as galáxias, né, com seus sóis, luas, estrelas e tudo mais, né? Então, assim, por exemplo, olha, né, todo esse tempo de criação e de história que nós temos, a Lua sempre está lá na mesa, né? O Sol está ali naquela distância, vai e volta para a estação, né? Então, né, quem cuida da Terra, a rotação dela, tudo mais, quem cuida de tudo isso, né? Certamente, então, são os anjos que participam desse cuidado, todo o universo e também da sua igreja, do povo de Deus. Essa então é a resposta bíblica, né? Tá bom. Do texto, né? Talvez, não sei se eu chego ali mostrar o texto de Hebreus. Tá. Aí outra pergunta, os anjos são espíritos que já foram pessoas? Isso é uma coisa que muita gente acha, né? Que a gente morre, vira um anjo. Né? Essas coisas assim, né? A gente fala, né? Principalmente com criança, no caso, né? No encontro passado também surgiu essa pergunta, não sei se vocês estão lembrados, né? Sim. Então, né, parece tão consolador e até romântico, vamos dizer assim, né? Dizer, poxa, agora essa pessoa querida que partiu, agora é um anjo a cuidar de você. Né? Então, e aí, uma vez, quando eu era fazendo trabalho de capelania numa escola, e aí, então, uma aluna perdeu o seu noivo num acidente de moto. E aí ela não queria mais casar, nem pensar em namorar, porque agora aquele noivo era o seu anjo. Ela não queria trair o seu noivo, porque já virou anjo. Aí já não é mais romântico, né? Pode ser que sim também, pode ser que sim, né? Mas então, essa é uma compreensão, não tem nenhum fundamento bíblico, né? Então, de repente, são outras fontes ou ideias, né? Mas que não tem a tradição. Sempre anjos são espíritos e sempre pessoas são pessoas, né? Então, até tem resposta ali, talvez interessante. Se alguém quer ler para nós ali? Serão só espíritos e seres Então, humanos. é bom ler alto para... Quem ler alto para pegar o áudio. Não, anjos sempre serão só espíritos e seres humanos sempre serão como espírito e corpo. Por isso, haverá ressurreição do corpo. 1 Coríntios 15, 51, 54. Tem um versículo de destaque ali que a Deus colocou para nós? Não tem. Acho que depois ele aparece com tem outra pergunta parecida com essa. Então vamos adiante, depois volto para aparecer esse versículo aí. Qual a aparência de um anjo? Tem a resposta? Os anjos, por serem espíritos, não têm corpos e nem aparência. Volta, Manu. Isso aí, tá? Aqui. Não fala em nenhum momento que tem... Fala que tem, mas tem um lugar que fala. Tem uma passagem, Isso. eu não lembro se é Apocalipse, mas tenho quase certeza, Isso, que fala eu ia que Deus dizer. montou em um querubim. E daí, queria saber como é que seria essa parte, se ele, no momento, ele assumiu uma forma, como espírito. Vai ter uma pergunta adiante aqui, segura a pergunta para nós, tem uma pergunta lá que fala dessa questão, né, de humano e anjo, e aí vem essa questão, vai aparecer essa questão, né, talvez você pode antecipar aqui, né, que Deus, ao falar uma linguagem humana, e para se tornar visível o que Deus faz, então,
né? Por exemplo, ali o apóstolo João, ele teve essa visão, tá, no Apocalipse, né, desses anjos, a sua aparência, né? Mas anjos são espíritos, né? Eles não têm corpos, né? Mas para que eles pudessem ser vistos, tá? Por exemplo, Elias também, de repente, tem uma visão, ele viu os anjos, deu Deus poder, né? Mas eles são espíritos, né? Deus deu a ele poder para ele ter um consolo de que ele não estava sozinho naquela luta contra os inimigos de Deus e do povo de Israel na época, né? Então, né, Deus permite essa visão, né? Apareceu Moisés e Elias, né? Então, como apareceu? Porque Deus permitiu para poder os discípulos visualizar e assim ter a esperança de que a mensagem e a promessa é fato, é real. Mas depois que vem... Sim, tem uma outra parte ali que fala sobre isso. Alguém, não sei se Carolina está compreensível, compreendido? Sim, depois a gente vê, se não responde, a gente volta. Anjos têm asas, talvez aí, ó, anjos têm asas. Ah, ali, ó, essa aí, ó. Tá? Agora vem, então, a linguagem humana. Aqui. Quem lembra lá da resposta? Os anjos são espíritos, são invisíveis. Nos textos bíblicos, eles são descritos com esta ou aquela forma, na linguagem humana, de forma ilustrativa, para entendermos as funções e as ações deles. Acho, agora então, encaixou aí, né? Vamos um toquezinho para nós. Aí então vem o texto bíblico de Hebreus 1,14. Quem lê para nós esse texto? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Então, é uma pergunta também que pode ser uma afirmação, se tirar ou não. Tá? Eles são espíritos de Deus, né? Para cuidar especialmente, além da criação, especialmente então, da humanidade e aí dos filhos de Deus, né? Que vão herdar a salvação. Aqui tem uma pergunta. Agora que se completou. Eu vou abrir a passagem bíblica, porque tem um negócio que eu até queria perguntar, pastor, eu não sei se eu vi, porque ele fala sobre cara de um animal, alguma coisa assim. Então, veja, de novo, então, eu acho que é em Apocalipse. Linguagem, é uma linguagem, né? Porque o apóstolo João ele não conseguiria compreender se não visse, então se tornou visível. Então se tornou uma ação que representa. Isso é o que ele viu, mas eles são invisíveis, né? Então, para descrever, para ajudar a compreender a ação, a função deles e a ação deles, né? No reino de Deus, e também no céu, no universo. Então, digamos assim, a imagem do anjo que ele viu é o que ele está descrevendo ali no é o que Deus permitiu ele ver, né? Na transfiguração, parece ser Moisés e Elias, né? Então, agora eles lá, né, eles são espíritos, né? A despeito da volta de Cristo e a ressurreição. Né? Então, eles estão aguardando. Né? Tá. Embora eles também foram arrebatados, né? Então, eu tô confusa. Agora aqui não. Tipo assim, você falou que o jeito que essas pessoas viram os anjos é um jeito que Deus permitiu eles para compreender a função deles. Mas isso não quer dizer que eles são daquele jeito, de fato, porque eles são invisíveis. Isso, Ali é só uma representação para Deus permitiu que ele compreendesse, senão não poderia. Então, essas 6 áreas, é a proteção de Deus, né? Representam o cuidado de Deus na criação, no universo, na igreja. Mas então ali é só uma representação, não quer dizer que eles são daquele jeito. Eles se tornaram visíveis para poder perceber o que eles são em casa. Tá? Então, seja daquele jeito que a cultura viu, né? Possivelmente, possivelmente, né? Quando estivermos no céu, onde a gente vai ter nossos conselhos espirituais, quer dizer, sem pecado, né? De repente a gente vai ter essa visão, né? Nessa forma que também o apóstolo João viu, né? Mas que teve essa visão para compreender, senão você não entenderia. Por exemplo, no céu nós vamos ver Deus, né? Somente na pessoa de Jesus, né? Então, assim como ele também foi percebido na humanidade com a sua encarnação, lá no céu também nós veremos Deus na pessoa de Jesus.
que Deus é Espírito, mas em Cristo ele se tornou pessoa. Então, em Cristo, nós vamos também ver Deus. Então não veremos os anjos também. São espíritos, né, também, sem corpos, também não os veremos. Então, né, Deus, luz, né, presença, poder, né? Então, é uma coisa assim que o apóstolo João tentou descrever, por exemplo, o Apocalipse 21 é o resumo do que ele teve a visão do novo céu e nova terra. É uma linguagem humana, é uma coisa muito melhor que isso. Perfeita, maravilhosa, estar na presença, ver, participar. É algo muito além dessa linguagem humana que o apóstolo João tentou descrever na forma humana, na linguagem humana. Os anjos estão entre nós hoje em dia ainda? Que bom que sim, né? Quem responde para nós aí? Para nós? Sim, os anjos bons são enviados para nos proteger. Salmos 34, 7, Salmo 21, 11. E os anjos maus querem nos desviar e nos afastar de Deus, e nos tentar ao pecado. Efésios 6, 11, 12, 1 Pedro 5, 8. O Salmo 91, 11, né? Ali onde estão, são anjos que Deus envia para nos guardar. Né? Interessante, né? Que eles são enviados. Né? Um anjo, Deus ordena, Deus manda. Um anjo não faz nada que Deus não mande. Até tem uma pergunta depois, né? Se nós podemos conversar com os anjos. Então vem essa questão depois, né? Deixamos para lá. Então esse texto aqui está falando de resumir, né? Onde nós temos de Deus na palavra, a força, na oração, nos sacramentos, a força para lutar contra essas forças espirituais do mal, no caso dos anjos maus, que depois vai entrar o assunto aí. Adiante? Esse texto é legal, de Deus. Isso quer dizer que os anjos maus também podem tentar a gente? Vai entrar, tem uma questão depois ali. Se tu me permitir, deixamos depois lá? Uhum. Aí tem lá os textos e tal, né? Existem. Eles são marvados, viu? São malvados. Quem entre nós aqui, Hebreus, Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Olha, pessoal, assim, quando esse pessoal que caça, né? Tem gente de caçar, de fazer trilhas, né, nesses lugares perigosos, quando houve um murro de urso ou de leão, só em ouvir o urro de um urso ou de um leão, isso já deixa a gente tremendo um monte, né? Então, o diabo, ele urra, né? Ele procura nos botar medo, né? Medo do diabo, medo do inferno, medo do castigo de Deus, tá? E aí, sempre então, o que a gente faz? A gente olha para Cristo. Né? Ali você tem a presença, a ação e o poder de Deus em nosso favor. Então, você sempre tiver uma dúvida, uma coisa, olha para Cristo. Ali você tem consolo, né? Tem a segurança sempre em Deus. Ok? Quando uma criança morre, então é parecida com a questão da anterior, né? A criança morre, é mencionado que ela virou um anjo. Isso é verdade. De novo, é simpático. Né? A gente constantemente a gente ouve assim, né? Né? Então, assim, tipo, para um casal é um consolo, assim, né? Puxa, virou um anjinho, uma anjinha, que agora cuida de nós. Poxa, isso é uma coisa assim, né? Mas veja que um anjo, ele é criatura. Ele não é o criador, tá? E os anjos só fazem o que Deus ordena. E aí os anjos são espirituais. Então, muito mais que uma criança, é Deus poderoso que nos cuida e ama e envia os seus anjos, seres espirituais, que nos cuidam. É eles que nos cuidam. Não é a criança que nos cuida, mas é o Criador que envia os seus anjos e aí somos cuidados por Deus e também por seus santos anjos. Tá? E é interessante sempre o Espírito Santo, né? Já pensou? Se não tivesse o Espírito Santo para cuidar de nós, se de cada um, também de mim e de você, né, se não fosse o Espírito Santo, nos guiar, preservar na fé salvadora, nos congregar, nos manter unidos em Cristo, na palavra e na comunhão com os santos, e na vida de testemunho, de ação e serviço, tá? Para nosso próximo, se não fosse o Espírito Santo, tá? Então, que seja de nós, né?
Então, aqui tem essa questão também, resumimos, tá? Vamos adiante? De novo, aqui, né? Interessante as perguntas, de novo apareceu a resposta. Quando alguém falece, sempre vira um anjo ou do bem ou do mal? Né? Uma pergunta parecida, mas alguém fez a pergunta, né? Vamos ver aí. Então, resumindo, é o que nós já falamos aí, né? O anjo sempre será anjo e o ser humano sempre será humano. E só vocês já viram, né? Um dos significados da palavra humano, um significado é mão de Deus. Somos mãos de Deus. Para ajudar, para curar, para favorecer, né? Proteger, enfim, né? Amparar. Adiante. Na hora da morte, somos acompanhados por anjos. Essa é boa, né? Nós temos aqui, então, a resposta dos anjos bons, né? Que levam a alma do cristão para o céu. Naquele momento, quando o nosso espírito, nossa alma se desprende do corpo, então, a morte é justamente a separação do corpo e da alma. Então, um anjo, né? Alguém para nós aqui, então, encontramos em Lucas? Sim, em Lucas 16, 22, lemos que os anjos levaram a alma de Lázaro ao céu. Isso é uma coisa muito boa, não? Olha, vamos ver se aparece o texto ali. Acho que aparece o texto. Aí, a Deise contou para nós aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Né? Aí tem, então, no caso, ele foi levado para o inferno, né? Mas aqui, então, temos o anjo de Deus que nos leva para, como sempre a Bíblia é um relato de salvação, o foco é do anjo que leva. Então, seja Abraão, né? Como Abraão é o pai da fé, então, ele é o que representa as pessoas que têm fé em Jesus, então, ele a receber, né? O recepcionista, a receber as pessoas lá no céu. Seja junto de Abraão. Os anjos bons levam a alma para o céu e os que vão para o inferno, quem leva? Subentende-se que pode ser, então, os anjos maus, né? Ali só menciona que foi sepultado. Então é como se nada acontecesse, digamos assim. Não menciona, né, digamos assim, a parte da questão do espírito, né? Aonde levar. Mas, continuando o texto, então diz que estava em inferno. Isso. Nós só temos ali. Lembra do filme Ghost? Tem umas cenas que os diabinhos vinham lá e deixavam os caras para baixo. Vai ter aquela pergunta, né, do anjo que disputa o corpo de Moisés. Sim, né? Eu vi essa passagem, eu achei muito interessante. Tá aí, vai aparecer aí. Então, acho que é o próximo. Aí, né? Em Judas 9, o arcanjo Miguel discutiu com o diabo para ficar com o corpo de Moisés. Por quê? Como isso? Isso eu fiquei assim. Então, vamos lá. O que é para nós ali, alto aí? Até na morte, o diabo quer interferir e se apropriar do que não lhe pertence. Como vimos noutra questão, os anjos de Deus, e nesse episódio, Miguel levou a alma de Moisés para o céu. Tanto na questão 4, quanto nesta questão 6, lembramos Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, Jesus, nosso bom pastor, estarás comigo. E agora? Isso confunde ou ajuda? Não, sempre, né, na morte, até o último momento, o diabo vai tentar a alma do cristão. Então, sempre, né, como Moisés era um profeta de Deus, ele tentou que ele, né, levar Moisés para o inferno também. Na última hora ainda tentou. De modo geral, qual é a principal forma de tentação que o diabo faz contra o cristão na hora da morte? Você não foi legal, fez isso, aquilo. Então, o que fala para nós? O medo. Principalmente a dúvida, né? A dúvida da fé? Você tem culpa, você se sente culpado, né? Então, por isso eu sempre uso essa expressão de olhar para a cruz. E a cruz vazia, né? Essa cruz vazia é realmente uma mensagem fantástica e poderosa, né? Por causa da palavra de Deus, é claro. Né? Sempre o Evangelho vivo, né? Cristo.
Então, realmente é constrangedor saber que nós temos esse cuidado de Deus através de Cristo. E aí, então, a gente sempre diz, olha para Jesus. Porque na dúvida, né, daí vem a culpa também, as pessoas sentem culpa, eu não fiz o que deveria, não consegui fazer o que gostaria. Né? Isso acontece muito para líderes, pastores e padres. Então, essa sabedoria provoca na pessoa. Geralmente as pessoas, ao pé da morte, sofrem muito com a dúvida. Algumas pessoas já me acompanharam na situação, né, com seus familiares, né, em que haviam dúvidas, né. É que a maioria, acho que quando chega perto, digamos assim, isso eu vejo no geral, assim, eles questionam, será que isso realmente existe, digamos assim? E tu vê pessoas que sempre foram na igreja e tudo mais, e eles realmente chegam. E aí, então, é nesse ponto que onde o diabo pode realmente tentar tu se perder, digamos assim, nesse momento, né? Vocês lembram como é que o diabo inicial pergunta para Jesus na tentação? Se tu és... se tu és, né? se tu fosse filho de Deus, tu não faria isso, tu deixei de fazer aquilo, né? E de novo, então, aí, uma coisa interessante que nós vimos aquela vez lá de Apocalipse 12, versículo 7 a 12, né? Ali quando surgiu a rebeldia, né? A rebelião no céu, né? E aí, então, ele foi expulso o acusador. Quando o diabo chegou e pediu para Deus, né? Permitir que tentasse, o diabo... O que ele fez? Mas eu duvido, quero ver se ele sofrer, se ele vai continuar sendo teu filho, se ele vai ficar firme na terra. Então Deus permite, da parte de Deus, provação, e da parte do diabo, tentação ou sedução, né, e opressão. Então, da parte do diabo ele foi oprimido, da parte de Deus então foi provado. Né? E aí porque Deus estava com ele não venceu sozinho, mas porque Deus, com os amigos, enfim, a igreja então, da época, estava presente, mesmo a esposa, a consolar, a fortalecer e ajudar com seu esposo, ou então os amigos a fortalecer o jovem. E aí então pôde vencer com Jesus. E é interessante, na primeira carta de João 2, versículos 1 e 2, diz assim, então, que Jesus é o nosso advogado. Então, Jesus nos defende. Então, diante da dúvida, quando chegarmos na morte, imagina assim, alguém de nós sofreu um acidente ou um Covid daqueles lá, e está na UTI, né? De repente fica meio bastante, mas você tem como ser de si próprio, né? Pessoas na UTI, mesmo em coma, elas têm consciência de si. Tanto que depois que elas voltam, às vezes eu me confesso, eu vi esse assunto, tá? E aí então as pessoas falam assim, puxa, eu me considerei muitas promessas, o que eu aprendi, os versículos, os hinos que eu aprendi, as canções, aquilo sempre me consolou para me manter firme na fé diante da provação, da dúvida, da dor, do sofrimento. Tá? Então, realmente, olhe sempre para Jesus. E aí foi o que nós vimos dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso, gente. Jesus está comigo, Jesus está com você. Né? Uma vez um senhor tinha sofrido depressão e tendência de suicídio, aí no hospital eu disse para ele assim, quando vier, ele tinha tentado suicídio, e estava no hospital por isso, tá? Se recuperando, e daí eu disse, quando outra vez você tiver essa tentação, você se agarra em Jesus, segura a mão, se agarra em Jesus e pede a Jesus socorro para não deixar. Aí, um tempo depois, estava no hospital de novo, né? Mas aí, essa vez, não chegou ao final, porque ele, apesar de ele ter sofrido de novo as situações lá, ele disse, pastor, que ela pau, o senhor diz, também foi o que me salvou. De novo, eu queria tirar minha vida, e aí, ao invés de pegar minhas mãos para consumar o que estava querendo fazer, eu me agarrei em Jesus. Porque Jesus, então, é o nosso bom pastor. Ele nos cuida, nos ama e salva. E alguém de nós está livre de passar por isso? Ninguém de nós está livre. Então, pode acontecer comigo com você, se agarre em Jesus. Só fala a minha oração, né? Isso aqui também é romântico, né? Deus dá direito de arrependimento aos anjos caídos do céu? Antes de ver a resposta, o que vocês acham aqui? Eles não tinham que também ter a segunda chance?
Assim como os humanos? Os anjos, eles podem blasfemar? E agora? Porque, assim, o diabo também blasfemou, por isso que ele não. Eu acho, não tenho certeza. Mas por isso que ele não se arrepende e não. Não se arrepende. Não. Não, isso é legal, não tenha medo de errar. Seja feliz. Porque assim, o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, no caso é blasfêmia. É blasfêmia com o Espírito Santo, sim, né? Uhum. E, teoricamente, é porque você já perdeu, já esqueceu, já não pode, né? Esquece. E daí você deixa de acreditar e você já está condenado. Sei lá, não sei direito. É o que eu ouvi falar ainda, não sei se é certo, não vou conferir. Então, o diabo foi expulso do céu, ele era um anjo, foi expulso do céu, porque ele queria ser igual a Deus. E tá, minha lógica já não tá mais fazendo sentido. Não, porque aí ele não se arrependeu, né? Não tá fazendo sentido. Gente, assim, ó, mas é legal, vamos nos ajudar, né? Se eu me atrapalhar, vocês me ajudam, tá? Mas legal é botar para fora isso é legal. Aqui é uma roda de conversa isso aqui, né? O bíblico também na forma de roda de conversa, e aí a gente põe para fora e a coisa está tomando forma. Mas é algo que nós precisamos, que eu preciso, você precisa, esse diálogo, tá? Com o qual, pela palavra, o Espírito Santo nos faz crescer, tá? Então, veja, os anjos em estado de perfeição, tá? Agora veja, por que Deus é Deus? É Deus dá a liberdade. Então, vai ter uma pergunta depois do livre-arbítrio. Tá? Deus dá a liberdade. Tá? E ali, então, eles tiveram a liberdade de escolha, e o anjo, então, o Lúcifer, quis ser igual a Deus. Tá? E então surgiu essa rebelião, e no começo de Apocalipse 12, aparece também no versículos 3 e 4, onde então uma terça parte foi expulsa junto com, né, aqueles que, junto com o que quiseram então, fazer aquela rebeldia e luta, enfim, e aí então o arcanjo Miguel ele foi derrotado, tá? E ele foi expulso do céu. Tá? Então ali no caso já é um pecado, e esse ser expulso já é uma condenação. Mas o faraó ele não teve mais, né, depois que ele pecou contra Deus, que vinha lá Moisés, veio. E o faraó não aceitou, então ele ficou com o coração endurecido, e aí não tem mais chance. Judas, tá? Apesar de todo o evangelho de Cristo, de acolhê-lo, lá na prisão, né? Amigo para que viesse, né? Mas ele não tinha mais discernimento, ele não tinha mais Espírito Santo, não tinha mais como crer. Então, se a pessoa não crer, não tem como se arrepender. Ela não tem a fé em Cristo, não tem arrependimento. Ela não tem discernimento, e aí há pessoas também, até incrédulos, talvez ateus, quando eu digo ateus, no caso, chega ao estágio incrédulo, que a pessoa realmente é fria, séria, indiferente para com Deus, não aceita aquela pessoa sem né? Então, não cabe a nós julgar, mas a gente fica preocupado se essa pessoa também já não está sob o juízo de Deus. Tá? Então, sempre é um risco, é importante então, se agarrar em Deus, confiar em Jesus como o seu Salvador. Porque eu estava indo diferente. Sim. Então, assim, tá? Ó, aí viu, após essa queda e tudo mais, aqueles anjos que ficaram, foram fiéis, então eles tiveram, pela graça de Deus, eles não estão mais em estado de, eles estão realmente em estado de perfeição, e aqueles não serão mais infiéis. Aqueles que ficaram fiéis, que escolheram, né? Esses estão já em estado de perfeição, para onde, no céu, também vão salvos, a estar com esses anjos e com Deus para sempre no céu. Né? Então, agora, esses anjos que foram rebeldes, né? Até hoje continuam rebeldes, quando eles apareciam para Jesus, os demônios, né? Eles sempre, né, o diabo mesmo, e os anjos maus, demônios que possuem pessoas, alguns tinham diálogo com Jesus, né? Com o diálogo espiritual, eles, né, nunca houve arrependimento, sempre maldade. Né? Eles quiseram, Jesus, olha, me atira, eu quero voltar para o céu. Eles não se arrependem de nada. Não tem. Eles não têm chance de se arrepender. Não tem, porque já estão sob o juízo de Deus. Os bons continuam, né? Bons, perfeitos, e
E os maus não tem mais volta. Assim como tem que eles estão vivos, só que o ser humano, quando morre, ele também tem um destino, que é o inferno. Também não tem mais volta. Tem um momento que é o decisório, digamos assim, né? Assim como nós na hora da morte, né? Se não houver o arrependimento, a gente tem o mesmo destino que ele, né? E aí, uma vez estando condenados, já foi a tua chance de sair de lá e já teve a chance do arrependimento, né? Já passou? Já passou esse momento, né? Tem a Deixa eu condenação. puxar o tapete da vez. É? No bom sentido, não, é para ajudar a pensar, né? Se você não vai arrepender antes de morrer, daí morre para o inferno. Acho que foi isso, né? Deixa eu dizer isso, né? Entendi? Assim, né? A gente tem um momento é o que eu entendo, assim, o que eu imagino, né? Do teu lado. Quando tu tá no leito de morte, né? Tá. Então, ali é o que eu entendo, assim, né? Que se a pessoa, digamos, se arrepende dos pecados, ou se ela, por exemplo, é descrente, nós que somos cristãos, a gente crê, né? Não quer dizer que a gente, digamos, vai para o céu ou para o inferno, mas a gente crê e nessa crença a gente já tem a salvação, né? Já é uma coisa nos dada, né? Sim. Mas, digamos, a pessoa que está no leito de morte e que ela tem alguma dúvida, se naquele momento ela decide, né, ou ela repensa, né, que de repente ela quer o outro caminho, ela quer um caminho diferente, então ali é o momento de ela decidir, né? Eu entendo, não sei. Eu acho que é que assim, assim como o diabo te tenta até o último momento, tu tem até o último momento para se arrepender e decidir que ali tu quer dizer, não, eu acredito nisso, ou eu confio nisso. Enfim, até na hora quando Jesus foi crucificado, do lado dele tinha 2 ladrões, e um dos ladrões pediu para Jesus mandar dele, não sei exatamente o que já fala, mas sei que teve. Ele falou que ele se arrependia de tudo, e Deus falou, fará comigo para isso. Então, veja que o tempo da graça é até o último instante, até o último suspiro. Tá? Então, de repente, a pessoa, dependendo do estado da morte, de repente ela se arrepender, o seu espírito vai dizer, Jesus me perdoa, se eu arrependo me perdoa, me salva. Então, lá em Romanos 10, diz que aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, né? Se ele invocar. Então, importante. O tapete que eu queria dizer assim, assim, se o cristão, né, não é o teu caso, que coisa boa, mas vamos dizer assim, a compreensão. Que o cristão costuma orar de noite a Deus e aí se arrepender e pedir perdão. Né? Muitas vezes a gente faz isso, né? De noite, a gente confessa os pecados, pede perdão a Deus. Né? Então, mas aí você de repente morreu de tarde, um acidente e tal, e você não teve tempo de estar assim, dar um tiro, uma bala perdida que matou fatalmente, e você não teve tempo para se arrepender e pedir perdão para Deus. Você vai para o céu ou inferno? Nesse sentido que eu tem que puxar. estar bem resolvido em qualquer momento, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado já tem isso garantido, né? Eu acho assim que tu tem que justamente tem que estar certo para ti em todos os momentos da tua vida, né? Para justamente se acontecer. Eu acho que a resposta é: se a gente é cristão, essa digamos assim, a gente já tem isso assim, certo na nossa vida. Né? E a pessoa está ligada com a família também, né? Chama, né? Ela pede perdão, né? Então arrependimento. Sim. Tá, se ela não teve tempo de se arrepender, pedir perdão para Deus, aí, mas é uma pessoa cristã. Se a pessoa quer Jesus como Salvador, ela está. Patrícia, você falou preparado, é isso? Hã? Você falou que tem que estar preparado? Sempre diz assim, né? Orar e vigiar, né? Que a gente tem que estar sempre preparado a qualquer momento, porque eu posso estar saindo ali na rua. E o que é estar preparado? O que é estar preparado? Crer, né? E aí está arrependido dos seus pecados. E confie em Jesus como seu Salvador. E eu me arrepender e pedir perdão é uma obra minha, uma obra da fé. Né? Mas não é essa obra que me salva, é a fé em Jesus, na obra que ele consumou na cruz, ao dizer, Pai, perdoa-lhes. Né? Então, a gente, no nosso pensamento, a gente peca muito
sentimentos também, né? Então, mas nessa hora eu não tive tempo de me arrepender dos meus sentimentos e de pensamentos, aí acontece a morte. Tá? E aí tá. Então, ó, sempre olhar para Jesus. Tá? Então, a gente tem que muito cuidado assim com pessoas que de repente estavam com problemas espirituais ou de vida, né? De repente morre, a gente vai julgar, acho que esse cara não foi do céu. Quem somos nós para dizer isso? Né? Então, de repente, a pessoa pode ali, um pouquinho antes da morte, invocar a Jesus, arrepender, pedir perdão. Mas isso aí é bem complicado. Mas isso pertence a Deus, não cabe a nós. Né? E aí, se ele se arrependeu lá e invocou a Deus, ele ouviu, né? Ele ouviu desde a infância, de repente se afastou, a pessoa se afasta, né? Mas de repente aquilo volta, né? E de repente ela invoca Jesus, se arrepende e pede perdão. Né? Às vezes a fé está fumegando, naquela fé está fumegando, né? Mas Deus o alcança com a sua graça. Tá? E ele então, como o malfeitor lá, aquele que se arrependeu. Os dois ouviram Jesus, os dois viram Jesus, mas um creu e se arrependeu, o outro não creu e não se arrependeu. Né? Então, no último instante, ainda alguém pode sim, né, se arrepender, crer em Jesus, invocar o seu nome e ser salvo. Mas, pastor, em relação a justamente essa parte de aqueles que se arrependem no último momento e aqueles que passam a vida inteira crendo e agindo como cristãos, tem alguma diferença? Porque uma das partes, acho que está na Bíblia, inclusive, que uma das partes de ser cristão dá frutos. Só que uma pessoa que se arrependeu no último momento, que nunca criou na vida, nunca deu um fruto. Então, seria uma classificação diferente no céu? Se ela não creu, aí não tem diferença. É somente pela fé que a pessoa pode... Sim, mas só no final. Só creu no final. Nunca deu nenhum fruto na vida, só no final. Por exemplo, o ladrão que estava na cruz. Ele era ladrão, estava sempre todo fazendo coisa errada. Ele não deu nenhum fruto, né? E daí, no último momento, ele se arrependeu e ele foi. Teria uma classificação diferente. Então, o que vale é a obra dele ou a obra de Cristo? Tem uma passagem, os empregados, né? Então, uns foram empregados de manhã, outros de meio-dia, de tarde, final da tarde, os dois, e todos ganharam o mesmo salário. Tá? Então, aí é uma interessante também. Né? E aí, se usa outro exemplo interessante, se você tem um casal tem 10 filhos, e teve 2 filhos lá que se afastaram, foram ruins, né? Foram muito difíceis da vida, mas lá no final, né? De repente os pais estão quase partindo, né? Talvez um deles, né? Ele vai lá e se arrepende e pede perdão do papai. Né? E pede perdão e tudo mais. O pai perdoa ou não perdoa? A mãe perdoa ou não perdoa aquele filho? Perdoa. Só um exemplo, imagina então Deus. Não, mas não é isso. Ele é perdoado. Ele é perdoado no céu porque ele criou em Jesus, apesar de ter sido no último momento. Ele se arrependeu. Mas o que eu queria saber é em relação a como seria no céu. Em comparação à pessoa que sempre creu, sempre foi um cristão, e alguém que, como o ladrão na cruz, se arrependeu no último momento. No céu, teria alguma diferenciação ou seria igual? Há cristãos, né, que colocam, então, de novo, os graus de glória, que foi mais santo, que viveu sua fé, que testemunhou, né, que viveu na igreja, né, enfim, frutificou. E teve aquele outro que não. Né? Aquele que não viveu, o que ele fez? O que ele perdeu? Ele desperdiçou, que já viveu o tempo da graça aqui e tudo que Deus ofereceu para ele. Né? E aí esse tempo, né, em relação à eternidade, 5 anos ou 100 anos, né, em relação à eternidade, isso é um piscar de olhos. Para Deus não tem esse tempo nosso aqui, de nossa vida aqui. Um homem bom de 60 anos, fez tudo direito. Um homem de 60 anos, mal, fez tudo errado. Chegou no último momento, os dois pode fez a vida toda corretiva e inferno no outro. Não, mas aí não, que nem o arrependimento, no último momento, né? Os dois foram para o céu no mesmo lugar. Eu acredito que não vai ter uma diferença. Não tem diferença. Deus, eu acho que não menciona nada. Ele vai perder, a pessoa que não viveu, ela perdeu a chance de estar vivendo desfrutando já aqui no céu, aqui na terra, né, em comunhão com os irmãos da fé. Né? Então parece tanto lógico, simpático, então eu não vou ser fiel, então eu não vou, porque se eu ver, o prejuízo é só seu, né? Porque o risco
O risco, né, é de a gente, quando sabe, quando crê e vira as costas para Deus, a pessoa pode se afastar a tal ponto que daqui a pouco não tem mais luz, né? Ela não tem mais alcance, de repente ela passa a ser um ateu prático, né? Aquele assim, né? É o amor sem compromisso, né? Imagina, de ter amor, mas sem compromisso. Então fechou as costas, deu as costas para Deus, fechou seu coração para Deus, e de repente, então, né, ele só não vai para o céu se perder a fé. Mas se ele não deixar Deus cuidar da sua fé, e ele resiste, né, e é mais teimoso que ele não, brincando, né, assim, né, de repente ele pode perder a fé, e daqui a pouco ele também não tem mais, tá? Isso é um trabalho muito difícil para a igreja hoje, né, é você reconquistar os afastados. Eles vão se vir a tal ponto que um pouco, eles só acham razão para ir na igreja, né? Sempre justificam, né, porque isso, porque aquilo, porque fizeram, porque alguém disse, tá, né? Tem muito crente lá que, né, apronta, não sei aqui, está lá como santinho, tá? Então, mas quem sou eu para julgar os não santinhos, tá? Coisa boa que ele veio na igreja, pelo menos está ouvindo falar, e eles são para quebrar a lei e restaurar o evangelho, né? Então, eles deixamos para o trabalho de Deus, né? Então, quem somos nós? Então, essa pessoa clamar, e ela só vai clamar tendo fé, que Deus opera pelo evangelho e palavra. Isso é importante, esse trabalho de visitação, também ter hospitais, lares de idosos, pessoas, né, doentes, né, um trabalho assim, né, social também, evangelístico, para lançar a palavra, e a Espírito Santo, de repente, faz a sementinha voltar a germinar. Né? Mas assim, no filme A Cabana tem uma passagem que o protagonista ele é colocado na posição de Deus. Sim. Né? Então ele é, digamos, tentado, né, a escolher entre os dois filhos, um que era mais desobediente, digamos assim, e o outro não. Então ele diz: agora escolhe entre os teus dois, quem é que fica contigo e quem não, né? Que é o que e aí ele entende entende Deus, né? ele entende que Deus não faz essa escolha, né? Se é filho de Deus, é filho de Deus, né? Então, se crê, eu imagino assim, né? Se a pessoa crê, independente do que ela tenha feito, ela é filho igual, né? Como a gente fala, nós somos todos irmãos na fé, né? Então ele não faz essa escolha, né? Ele acolhe todos os filhos dele, né? Biblicamente, né, pastor, como a Carolina perguntou, não existe nada, digamos assim, relacionado a isso, né? Digamos assim, no céu não tem uma passagem que diga assim, não, tipo, você entendeu? Um pouquinho, muito, médio, alguma coisa assim, né? Deus, não tem. É como o senhor falou, se tem dois filhos, se um deles é ruim, o pai vai perdoar. Independente de tudo. Se houver arrependimento de crer e se arrepender. Mas tem que ser arrependimento sincero, verdadeiramente. Deus não pode se enganar. Se ele vai fazer isso, está lá. Não podemos enganar Deus, não tem como enganar Deus. Tem pessoas que estão tentando enrolar Deus e vão se enrolar. Enrolar Deus é a pior coisa que pode existir. Basta pensar assim, ó. No final, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Versículo 17, pessoal, nós todos lembramos, né, João 3,16, né? Deus amou o mundo e tal. Agora o 17, Jesus falando. 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Beleza? E Deus manda os anjos também cuidar dos não crentes? No tempo da graça, sim. Ele manda sol, manda chuva. Deus também ampara, ajuda a todos. Porque mesmo que não são filhos, mas são criaturas de Deus que quer transformar em filhos. Então Deus está sempre, então o Evangelho já é também o cuidado de Deus, né? E dispor a igreja para que todos os programas que hoje nós temos, né, agora com a pandemia ampliou, né, na parte online, né, tudo na web, então Deus está ali, né? De repente, em algum momento, olha pessoal, assim, com essa pandemia, quantas pessoas despertaram, acordaram para Deus. Se a gente for ver essa parte ali, como o senhor falou, se tu tem 10 filhos, digamos assim, né, 9 vão embora, digamos, ou um vai embora, né, os 9 ficam. E a hora que esse filho voltar, realmente o pai vai perdoar.
Não tem nem por onde. Pode ter feito um monte E aí, né? de besteira, mas se ele voltar e pedir perdão, não tem como o pai negar. E Então, Deus se a gente compara, for né? seguir essa linha, realmente não. E Deus compara só com Isaías, ele fala do amor de mãe, né? Se mamãe também cuida, imagina então Deus. O povo de Israel que foi rebelde, né? Aí foi levado para a escravidão, né? O exílio. E aí Deus diz, eu amo vocês, eu não desisto de vocês, eu não solto a mão de vocês. Ainda bem, porque quantas vezes também eu fui e você foi rebelde, ainda seremos, tá? Mas Deus não solta, às vezes solta a mão dele, mas ele não solta a nossa mão. Então, no tempo da graça, como temos em 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2, né? Ali então que este é o tempo da graça, este é o dia de salvação. E quem tem muita fé, ouça o evangelho e sigam Jesus, né? Por essa fé. Pastor, eu tenho uma dúvida. Deus nos perdoa pelos nossos pecados desde que nós estejamos arrependidos, né? Tá. Mas quem tem que me perdoar, tipo assim, digamos que eu dou um tiro em uma pessoa, aí quem tem que me perdoar? Deus ou essa pessoa, já que eu fiz o mal para essa pessoa? Começa primeiro em você, né? O seu arrependimento, a sua confissão para Deus, e se possível, se ela sobreviver também para ela. Aí o teu arrependimento vai ser só não em palavras, mas também você vai procurar ajudar na questão da saúde. Você tem que pagar um hospital, se você pode pagar um hospital, você pode pagar médicos. A gente às vezes, né, atropela alguém num acidente de automóvel, né? Eu errei, tá? E peguei um motoqueiro, peguei um ciclista, um pedestre e tal. Então, esse arrependimento também é de oferecer assistência, atenção, mostrar para a família que está arrependida e que vai ajudar aquela família. Então, palavras e ações, né? Mas só é possível se arrepender quando nós temos fé. E só é possível ter fé quando Deus a dá pela palavra, né, anunciada, onde o Espírito Santo então converte, e aí o capacita a se arrepender, porque é um dos frutos da fé, é o arrependimento, né? Mas, pastor, tem uma passagem que diz que tem alguns grupos de pessoas não entrarão no céu. É bem, assim, específico. Em Coríntios? Eu acho que é em Coríntios. Mas eu não sei direito, acho que aparece várias vezes na Bíblia, mas tem uma passagem especial que lista grupos de pessoas que não entrarão no céu, independentemente, que eles simplesmente não entrarão. Quando eu falo, né, 1 Coríntios 6, 19, assim, um pouco antes ali, né, onde fala dos pecados, né, e metam contra o Espírito Santo. E então, aí entra também a questão até da homossexualidade, né, e outras, ou seja, com as pessoas que não seja qual. Eu estou tentando lembrar 1 Coríntios 6, e aí, por ali, alguns versículos ali, temos que lembrar. Mas algumas coisas, por exemplo, vamos supor que provavelmente estão, né, espero, que Deus fala que simplesmente estupradores não entrarão no céu. Se eles se arrependerem, o que é difícil, porque alguém que estuprou é alguém que realmente já está bem perversa para essa pessoa, se ela se arrepender, ainda assim ela está no grupo de alguém que estuprou alguém. Então Deus permitiria que ela entrasse? Porque tem como matar alguém acidentalmente, mas não tem como estuprar alguém acidentalmente. Não tem essa parte do acidente. Então, tá, vamos, 1 Coríntios 6, versículos 9, até incluir o 11 junto, tá? Colocar o evangelho junto aí, né? Tem a lei, tem o evangelho aí. Então, versículos 9, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. É 6, 9... O 9, o 10 e o 11. Tá, é 1 Coríntios. Isso. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito
do nosso Deus. Então vejo vocês, né? Então, se tu deixar de ser, né? Então vejo vocês, né? Por exemplo, em Gálatas de novo, né? Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20, 19 e 21, fala dos frutos da carne, né? E do 21, 22 e 23 fala do Espírito. Então, é quando Deus opera em nós a fé salvadora. As pessoas hoje, por exemplo, né? O CRAS, né? Também outros, agora esqueci o outro, na parte psicológica, do CAPS, né? Isso. São pessoas, a maior parte dos estupradores também foram estuprados. E houve muita violência, e eles apenas estão reproduzindo a violência, eles não têm uma consciência de que aquilo, né? Para eles, eles estão uma espécie de reprodução daquilo que eles estão passando. E quando eu passo o tratamento psicológico e também espiritual, que ajuda muito, né, nesse trabalho então, de equipe, né, aí tem muitas pessoas que realmente ressignificam a sua vida, essencialmente quando também ouvem a palavra de Deus e aí são convertidos. Muda completamente. Né? Passa pessoas, né, civilizadas, pessoas do bem, que tratam bem as mulheres, a esposa, as filhas, teatros e falta, enfim, né? Então, realmente, vejo vocês, né, que geralmente pessoas violentas, seja qual for a violência, pessoas que passaram por um mundo muito violento e que nós não tiveram a opção de ouvir o Evangelho ou ter uma boa educação, elas estão reproduzindo isso agora na forma de violência ao outro. E aí, então, né, quando tem essa abordagem psicológica e também espiritual, nessa equipe, esse trabalho de equipe multidisciplinar, então, realmente coisa assim fantástica se vê, tá? E aí, o pecador arrependido também, né? Aquele que crê em Jesus, que recebe a fé salvadora, Deus converte e também salva. Seja qual for o pecado. A gente não sabe aquele malfeitor, o que foi que passou lá, mas ele creu, se arrependeu, e Jesus disse, hoje mesmo estará comigo, salvo no céu. Não, mas então não quer dizer literalmente, né, que nem a Carolina disse. Esses não terão parte no reino de Deus. Né? Quem? Se eles permanecerem no pecado. Mas se houver arrependimento. Se ele crer e se arrepender. Tem pecadinho branco, pecadinho pequeno. Só as consequências, né? As consequências, né? As consequências, sim. Roubar 10 milhões e roubar R$1 é roubo. Só que no final, quem roubou 10 milhões prejudicou muito mais gente do que quem roubou um, né? com certeza. A consequência, né? Isso é salvação. Vocês lembram lá o Mateus, lá, ele se arrependeu, devolveu 4 vezes mais do que ele tinha, né? Então lá, ele cobrava impostos, né? Então, ele se arrependeu, e aí o arrependimento que ele foi, né? Ele devolveu 4 vezes mais, né, daquilo que ele tinha roubado. Mas, enfim, os anjos estão nos bons. Pastor, falando dessa, já que a gente saiu um pouquinho do assunto, mas não muito, assim, as pessoas que não têm discernimento por exemplo, alteração psiquiátrica, né? Ou demência, ou síndromes, enfim. O fato de serem batizadas garante a elas a salvação porque são cristãs. Independente da consciência que elas tenham ou uma pessoa que não. tem problemas mentais? Sim, que não tem essa... Paralisia cerebral? ou um PC, que não tem esse discernimento, não tem escolha, não tem essa opção, Ela não né? tem mais. Ela não tem mais o que é Não tem cognição para decidir ou para, né, escolher, né? Aí, então, ela precisa legal expor ela ao Evangelho, né, aos Deus, para que o Espírito Santo, então, pelo seu poder, ele age com a vida graça do Espírito Santo e opera na alma da pessoa. Né? Então, ela permanece na graça de Deus, justamente pela graça de Deus. Não, que crê em Jesus. É porque isso é bem complicado, porque ela por si só,
ela não teria essa percepção, né? Essa E escolha. tem algumas pessoas que, tem algumas que são, né, digamos, neutras e tudo mais, mas tem algumas que acabam sendo interpretadoras, assim, né? Fazem o mal mesmo, né? Mesmo alguns estupradores ou assassinos, eles acabam também caindo nessa categoria, né? De não ter discernimento do que estão fazendo, né? O problema, assim, é quando eles já é o psicopata, né? O psicopata já é um cara que, né, tem o seu coração fechado para Deus. Né? Então, aí naquela questão do a pessoa está no juízo. Né, porque ele foi, né? Acho que estuprador, né? Que não tem cognição para. Não sabe, né? Ele tem desvio psiquiátrico e também cognitivo, né? E acabou cometendo o estupro. Não comete mais, mas cometeu, né? Assim, cada caso a gente não tem como dizer sim ou não, né? Mas Deus sempre é gracioso para com o pecador arrependido, aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Então, cada caso é um caso, generalizar, isso não é? Né? Porque, mas enfim, então, assim, olha para a cruz de Cristo. Sim, mas essas pessoas não sabem. Então, talvez a minha família é que teria que induzir, né, digamos, a igreja, induzir a Bíblia, induzir para tentar ajudar, né, digamos, alguma coisa nesse sentido, né, pensando assim, né, se ele não tem essa percepção por ter problemas psicológicos, né, pessoal, assim, psiquiátricos. Hoje, assim, nesses trabalhos de equipe, né, trabalho interdisciplinar, há médicos, psiquiatras, psicólogos hoje que ficam maravilhados quando estão pastores e padres fazem trabalho evangelístico, e essas pessoas que já a medicina tinha, né, psicologia, psiquiatria, né, já tinham os lados panos, né, e lá foi o pessoal com a palavra de Deus, o Espírito Santo operou a transformação impressionante naquelas vidas. Eles já tinham, né, lavado as mãos, e aí nós estamos não deixa, nós cremos em Deus tem poder. E aconteceu a conversão e a transformação. Realmente, então, o determinante sempre é o evangelho que transforma. Né? Pois não, adelante. Quem são os principais anjos divinos? Nós estamos assim, com o tempo, vamos tentar resumir nosso tempo, né? A gente está numa boa viagem, né? Mas quem está assistindo, de repente... Então, nós temos os querubins, né? Depois temos os serafins, depois os arcanjos. Tá? E aí também tem mais categorias, né? Pode passar um pouco adiante. Né? Vai mais um pouquinho, um pouco adiante, um pouco mais, até o próximo. Olha, também esse texto aqui, né, de Pedro, né? Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Tá? Mas lançando-os ao inferno, no inferno os entregou às cadeias da escuridão, ficando para o então não tem mais salvação para eles. Né? Um pouco adiante, tem potestades, vão ter um pouco adiante. Aí, ó, principados, potestades, né? Tronos e domínios. Quem vai para nós ali? Principados, potestades, tronos, domínios. A Bíblia menciona certas classes de anjos que ocupam lugares de autoridades no mundo angélico, como principados e potestades, tronos, domínios e poderes. Adiante. Isso aí. Então tem assim hierarquias de anjos, né? Mas dentro de novo da ação deles, né? Da função e da ação deles, né? Que Deus estabeleceu para cuidar do universo e também da humanidade, e especialmente da igreja cristã. O que significa cada principado potestade? Então, são ordens, né? E depois, acho que tem adiante, não sei se já passamos ou vai adiante ali, né? Que tem, né, também hoje, essas potestades, em Efésios 6, 11 e 12 ali, fala então, né, que estão também essa classe tem entre os anjos maus e demônios, né, essas categorias, né, que estão agindo para oprimir a humanidade. Tá?
Adiante. Isso são cargos ou, né, classes de... Funções, né? É, que Deus dá, né? Então, adiante de tronos. Então justamente, Essas né? imagens que são mostradas, assim, dos anos... É para visualizar, é um efeito didático, né? Eles não têm porque são invisíveis, né? Pode ser adiante? Então, a explicação na questão de cada classe, né? Do que estão fazendo. Então, pastor, só resumindo, né? Digamos assim, os querubins, eles fazem o quê? Isso, então assim, né? Os querubins, eles para proteger a criação. Já os serafins, né? Aí tem os anjos 6 asas, então os serafins que estão junto do trono celeste de Deus, na adoração, e os arcanjos são aqueles como Miguel, Gabriel, aqueles que vêm falar, aqueles que vêm agir em favor da humanidade. Então, o Gabriel e o Miguel, que são mencionados na Bíblia, são arcanjos. Ah, tá. Aí atrás você perguntou sobre os potestados, aquelas... Então, potestade e tronos estão justamente em relação à função deles, né? Diante de Deus, e aí no caso, hoje, tronos, potestades, são muito atribuídos hoje à classe dos anjos maus, agindo entre nós, né? E aí, então, também dos anjos maus e os demônios que essencialmente estão para afligir, para tentar, para seduzir os cristãos. Pessoal, assim, o estudo de anjos, a gente está tentando assim, resumir, né? É um estudo assim muito amplo, a gente está tentando resumir o mais possível, né? Nosso tempo, né? Mas é algo assim fantástico o estudo de anjos. Quem foram os anjos caídos com Satanás? Não sei se a Bíblia menciona isso. Nós citamos anjos, né? Em Apocalipse 12, versículos 3 e 4, fala que uma terça parte dos anjos. Tá, uma terça parte. Ali que está. Tem essa expressão, né? É o único texto que aborda essa percentagem. Certo. Então, é claro que a gente não tem aqui como especificar quantos anos. Sim. Mas, enfim, para a Bíblia, então, porque Deus revelou. Isso foi uma grande perda. Tanto no reino de Deus, vamos dizer assim, né? Quanto também para a humanidade sofrendo então, essa aflição. Isso é só interessante, assim, a gente vê muito forte algumas questões na economia, política hoje, e por detrás, com certeza, tem a opressão satânica, né? Justamente, então, para fazer a humanidade sofrer, para a gente ver assim, como é forte isso hoje, né? E como vemos assim, Efésios 6, 10 a 12, né? É uma luta, não é luta contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Mas Deus está conosco e em Cristo temos a vitória. O senhor acha que essas seitas de satanismo estão crescendo atualmente? Infelizmente, sim. Né? Tem bastante satanismo e outras seitas ou religiões, grupos esotéricos, né? Ocultistas, está bastante forte. Muito influenciado pelas mídias, né? Inclusive os filmes, né? Seriados até. Forte isso. Isso a gente vê, assim, que tem bastante... eu não sei se a parte do espiritismo entraria nessa parte. É muito forte também, né? É muito forte, né? Está muito forte. Macumba, Umbanda, Candomblé e outras religiões, né? Esotéricas, ocultistas, né? É uma religião das trevas, né? Mas sempre a abordagem é o medo, né? Assim coloca no ser humano o medo, né? E Deus coloca o quê? A proteção, a graça, a liberdade, né? A salvação, a proteção. Então é muito diferente do que Deus faz, oferece, do que o diabo e o mundo das trevas. Embora hoje está querendo ser simpático, né? Resgatar o quê? Mas é tudo falsidade. Do tipo assim, me engana que eu gosto. Então aqui a pergunta se Castiel ou Castiel existiu. Então você aparece então em dos livros, né, pós-bíblicos. Então digamos assim. Não é não é mencionado na nossa Bíblia, digamos assim, né? Então na nossa lista aparecem os nomes, né, de Miguel e Gabriel, né? Aqui tem uma explicação do que é Deus. Então são livros pós-bíblicos, né, livros deuterocanônicos ou apócrifos, né? E por que esses outros não entraram? Porque eles não fazem parte daquela linha, né, de como é que começa em Gênesis até Apocalipse. E essa linha, né, é Cristo, é o sangue de Jesus, esse fio, né, o fio da fé, que é uma para Cristo. Né?
Sim. Essa pergunta é interessante, né? Porque a Bíblia diz, aí também para dizer o que a Bíblia diz sobre as pessoas que cultuam imagens de anjos. Ali para nós a resposta? O primeiro mandamento, né? Vai lá, alguém quer ler aqui? Pecam contra o primeiro mandamento, em Êxodo 20, versículos 4 e 5, lemos: Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Adiante. Os anjos de Deus não aceitam adoração a si próprios. Em Apocalipse 19:10, aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Então, imagina, adorar... É bem respondido. Então, adorar espíritos de pessoas que já viveram ou de anjos. Né? O anjo não aceita adoração. Por isso que também tem uma pergunta depois, orar para anjos. Né? Eles não conversam conosco, eles só falam que Deus manda. Então você ora para Deus, graças a Deus, né? Até no sentido assim humano, anjo, obrigado, né? Mas adore a Deus. Né? Se alguém me cuidou, me protegeu, me socorreu, né? Então, obrigado ao anjo, né? Mas adore sempre a Deus, porque foi Ele que mandou aquele anjo. Ele é o. Tá? Então, até a gente pode dizer assim que como o anjo também significa mensageiro, alguém te salvou no acidente, no afogamento. Agradecer a Deus por essa pessoa que foi um anjo, foi um mensageiro, alguém que Deus usou para te salvar. Um médico, né, que fez cirurgia, tratamento, um bombeiro que te salvou, te resgatou, enfim, nossa, quantas pessoas, né, já nos salvaram, né? Então, Deus. E aí a adoração sempre é a Deus. Olha só, os anjos têm livre-arbítrio? Não. Vai. Alguém responde? Não, por si só, essencialmente, só Deus tem livre-arbítrio. E Ele concede aos seus anjos e a nós, por sua graça e dentro dos seus propósitos. No nosso caso, recebemos esse dom pela fé. Então, sem a fé em Cristo, não há livre-arbítrio. E no nosso caso, há livre-arbítrio, né? Mas sempre limitado por causa do pecado, mas nós temos livre-arbítrio, né? Mas pela fé. Tá, peraí. Espera. Ali, ele concede, então os anjos têm livre-arbítrio. Que Deus dá por sua graça. Tá. Não, é que eu só botou. Não, por si só. Tá. Não Tem. tem. Não é assim. Como eles estão em ação de graça, né? Eles não estão sujeitos ao pecado, então eles têm livre-arbítrio, mas que Deus dá. Que Deus deu. E a nós, assinamos a fé, né? Por causa da ação do Espírito Santo da palavra. Né? Senão mas claro, nós estamos limitados por causa do pecado. Mas temos também esse livre. E Deus me dá o poder de decidir em sim ou não. Eu estou dando a tentação, e aí eu falo, não, sim. Né? Então Deus me dá o poder. Tá? E a gente sempre resiste ao Espírito Santo. Desde o batismo, a gente resiste ao pecado. Mas nós temos, pelo Evangelho, com a ação do Espírito Santo, a capacidade de dizer não para o pecado. Só que a gente já diz sim para o pecado. Mas, pastor, então, por exemplo, atualmente, um anjo de Deus poderia se tornar um anjo mau? Não. Se ele decidisse fazer alguma coisa errada, porque tem um livre-arbítrio, então, tecnicamente, ele poderia decidir fazer algo errado. Isso. Felizmente, então, a partir daquela queda, então, esses anjos que ficaram fiéis, Deus lhes deu, assim como nós também estaremos no céu, né, onde também nós não pecaremos mais. No céu não haverá mais pecado depois da volta de Cristo, né, está em estado de perfeição. Então, aí esses anjos que ficaram fiéis. E nós que estivermos com Deus no céu, estaremos em estado de graça, sem mais. Não vão. Né? Então, aí não realmente... poderia, tipo, esses que sobraram se rebelar novamente, digamos assim, alguma coisa assim. Então eles têm o livre-arbítrio, mas eles são perfeitos. Então eles não usam esse livre-arbítrio para o mal. Assim como nós também depois estaremos no céu, né? Com os anjos hoje fiéis, né? Esses então estão de graça
perfeitos. Então, o livre-arbítrio naquela vez é que, justamente, digamos assim, eles tinham, por isso que aconteceu Apenas Adão e Eva, né? a revelação. Sim. Apenas Adão e Eva. Porque os anjos bons estão com Deus no céu. Então, no céu não há pecado, então não tem como eles pecar. E como nós estamos na terra, ainda esperando o novo céu, então ainda tem a chance de... Nós, nesse sentido, mas os anjos não. os anjos estão no céu, por isso que eles não têm, né, como pecar mais. Eles estão de graça e perfeição, né? De novo, sempre está Cristo, né? Quando Deus fala promessa para Adão e Eva também, foi em Cristo que isso, né, Deus deu para esses anjos também, que foram fiéis. Deus, né? Ah, tá. Isso a gente até Já foi respondido, né? Essa Já questão foi da criação dos respondido, anjos. Da criação, tá. Sim. Próximo. Ah, os anjos podem aparecer em nossos sonhos. Podem ou não podem? Podem? Na Bíblia tem várias citações. Hã? Na Bíblia tem várias citações de anjos aparecendo para Nos sonhos, né? personagens. Então vamos ver a sonhos. resposta. Sim, legal. Então, essa resposta é importante, né? Você falou Bíblia, então, alguém lê para o nosso alto aí? Depois de formado o cânon da Bíblia, Deus se revela por meio da sua palavra e fala conosco por meio da sua palavra. Isso não impede de que Deus permita, em situações que Ele queira, revelar-se por meio de um anjo. Convém lembrar que na Bíblia, sempre que um anjo falou com algum personagem da Bíblia, era o próprio Cristo, o Verbo de Deus, que estava falando. Então, assim, como não tinha o cânone, então, pode ser em português, cânone formado, então, né, Deus permitia, né, e aí, então, se der a palavra, era o próprio Cristo. Tá? Então, com o cânone, com a palavra, e agora com os sacramentos, Deus fala conosco pela palavra, e ali você tem a habitação do Espírito Santo. Né? E isso não impede, de repente, que às vezes alguém possa ter uma visão, mas é uma situação muito especial, tá? E a gente tem que se cuidar, mas eu recebi, porque algumas igrejas tá muito forte, eu recebi a visão de Deus, né? Então, aí você tem umas visões aqui que são apavorantes, né? Mas as pessoas que estão à beira da morte, assim, né, tem relatos que dizem que viu luz, viu o anjo, né? E que viu até o próprio corpo, né? Assim, Separado? Isso, mas depois, né, voltou à vida, né? Isso. A gente procura sempre respeitar as pessoas, né, nesse testemunho, né? Porque é uma coisa assim, muito especial, muito profunda, muito forte. E pode ser que Deus permitiu, pode ser, né? Que Deus permitiu. Não é isso que vai ser determinante para a salvação, ou, né? Mas enfim, permitiu para consolo dela ela ter essa visão. Uma coisa convincente, não, eu vi, né? Mas sempre coisa boa, bonita, né? Isso, então, tudo que ela então, fala na pode então, ser que a pessoa parece que nem queria mais voltar, queria, né? Mas os médicos conseguiram. Então, adiante. Quem é mais próximo de Deus, a alma ou o anjo? Então, no caso, a alma de uma pessoa, certamente, né? E o anjo, então, não tem alma, né? Sim, não. O anjo é apenas espírito. Então, alguém normal Os aí? anjos, nesse tempo da graça, estão mais próximos, servindo a Deus na sua presença. Anjos não têm alma, eles só são espíritos. O ser humano tem alma, ou seja, o fôlego da vida que dá vida ao corpo. Então, hoje, quem está presente com Deus, né? Então, são os anjos. A presença. Mas e quando morre? Mas não tem da graça. Correto, sim, né? Mas aí, no caso, minha alma, né? Mas os anjos estão junto à presença de Deus. Porque a pergunta é, né, quem está mais próximo de Deus, né? Então, quem está ali junto, na presença de Deus, são os anjos. E as almas, então, estão lá com Deus, naquele lugar, né? E aí, no caso, sem o meu corpo, né, eu tenho consciência, mas não consigo me expressar. Não consigo ter ação, enquanto os anjos têm ação e função, né? E adoram. Talvez, eu acho que a pergunta talvez quis dizer assim, que, claro, não tem como dizer, né? Mas assim, o que seria mais importante, né? O anjo ou a alma, né? Alguma coisa assim,
um grau. Então, talvez quando chegar depois do juízo final, quem que seria mais próximo de Deus? Quem seria? Nós ou os Vamos estar anjos? juntos, vamos estar juntos. No céu vamos estar juntos. Pois é. Aí vamos estar juntos, né? Sim. Pessoal, uma coisa interessante, de novo, Cristo, né? Se a gente olhar na perspectiva de Cristo, então, nós também estamos próximos de Deus, né? Estamos juntos, estamos também diante do altar de Deus por meio de Cristo. Então, acho que isso é também legal aparecer na resposta, né? Que, então, em Cristo, eu alma, né? Mas em Cristo, eu estou presente diante do altar de Deus, na sua presença também. Então, em Cristo, estamos juntos. Também já aqui, né? Você fala uma devoção, uma leitura bíblica, uma oração, está no culto, no estudo bíblico, né? Você está junto no presença de Deus. Deus está com você ali. Então, em Cristo, então, aí estamos juntos. Próximo. Os anjos veem a Deus e eles têm contato com Deus. Então, é uma presença, Sim, né? uma visão espiritual, tá? Não é corporal. Sim, sim, mas eles têm continuamente, né? Sim, sim. Aham. Ah, tá. Desculpa. É possível fazermos contatos com os anjos. Ou conversar com os anjos lá. Então, veja, o nosso contato sempre é com Deus. E Deus envia os seus anjos nos lados. Eu conversar com um anjo falar comigo, isso de novo já é viajar. Tá? Então, é uma coisa que não está na nossa relação que Deus provê e prevê. Acho que repetiu a próxima. Eles só fazem o que Deus ordena. Vai. Qual é o próximo? Esse é repetir. Então, vamos ver a repetição aí. Agora, pessoal, assim, isso aqui que eu coloquei agora aí por último, né? De novo lembrando, né? Como é que Deus nos protege nas tentações, né? Em relação a anjos maus, então, né? Então, conforme vemos em Mateus 4, 1 a 12, na história da tentação de Cristo, Deus nos protege como? Como? Mais alto ainda. Com seu Espírito Santo. Com a sua palavra, com o seu Santo. E assim, que Deus os guarde pelo seu poder. E aí, com essa reflexão, vocês se sentem mais confortáveis e seguros na questão do crer, né, da relação com Deus, do que Deus oferece a nós pela palavra e sacramentos, e também nos envia os seus anjos, nos guardar. Isso lhes fortalece, dá um ânimo, uma segurança maior? Sim. Tá? A gente assim, quando Passa mais conversa... confiança, digamos assim. Então... E também presta atenção, digamos que como a gente tem que continuar firme, né? Exato. Assim, né? Mas esclarece mais. A gente às vezes quando vai em escolas, né? Aí, agora na pandemia, a gente não consegue ir. Então, a gente aborda esse assunto também, e depois as pessoas relatam. Pastor, tem várias crianças que não dormiam sem luz ligada, agora não precisa ligar a luz, que agora tem que ficar, elas confiam em Jesus, que é a sua luz que está presente, que cuida, e não precisa mais deixar a noite inteira ligada a luz para dar um ajur no quarto, para uma sensação de segurança. Então, Cristo é essa luz e é o seu protetor. Não? Fazer uma oração final? Isso aí. Então, nós fazemos uma breve oração e oramos o Pai Nosso e a bênção juntos. Senhor Deus querido, mais uma vez fomos confortados com a Tua palavra, que nos dá segurança do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção, e especialmente em Cristo também a certeza da salvação. E também muito obrigado porque Teu Santo Espírito nos orienta, consola para esta verdade, e também nos envia os Teus anjos para que nenhum mal maior tenha poder sobre nós. Ó Deus querido, fortalece a nossa convicção para que também se traduz em ações de evangelismo, de anunciar, porque há tantas pessoas inseguras, pessoas que não têm certeza do Teu amor, e têm muito medo, tem medo da condenação, medo da morte, e aí realmente Tu colocas nós como mensageiros, como evangelistas, como missionários, para, através de folhetos, através de imagens que compartilhamos, e outras mensagens, ou áudios, ou vídeos, com mensagens bíblicas e de conforto, segurança e edificação, podemos compartilhar para que mais pessoas possam ter suas vidas convertidas, transformadas, abençoadas e serem bênçãos nas Tuas mãos. Dispõe de nós, ó Deus, faze-nos o que Te apraz. Entregamos as Tuas mãos esta noite, esse final de semana e todos os dias da nossa vida.
E como tua família, juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Boa noite, um grande abraço a vocês, nesse momento presencial, também no momento online, e assim, sejamos felizes com Jesus em nosso coração e com o envio de seus anjos que nos guardam pelo seu poder. Um grande abraço, um bom final de semana com Jesus. Obrigado. Amigo e amiga, se precisar de informações, aconselhamento pastoral ou quiser pedir por orações, pode solicitar pelo WhatsApp 47 991 43 83 61.